Complementa para a gente, pastor. Olha, é o seguinte, o processo do desgaste do corpo dentro do campo humano, como você falou, ele veio por causa do pecado. Antes do pecado, Deus fez o homem para viver eternamente. Então, quando o homem peca, a Bíblia é bem clara em Romanos 5,12, a morte passou a estar em todos os homens. Então, a partir do momento que esse homem peca, aí Deus, ele traz como consequência a punição, e o próprio Deus eterno, ele diz que o homem, ele foi feito do pó, e ao pó ele vai voltar. Então, entrou todo esse processo de doenças, entrou todo esse processo de crises emocionais. Como eu falei aqui no dia que eu comecei a abertura aqui do trabalho, falei dessa crise existencial. Mas esse foi um debate constante, tanto na teologia como nos pais da igreja. Porque, a partir do pecado, todas as consequências, tanto doenças para o corpo como doenças psicossomáticas, elas estariam presentes no homem. Porque, atingindo o corpo pelo lado externo, mas também existem doenças que atacam o interno. E existem doenças que começam pelo lado interno. E o pecado não trouxe só esse tipo de doença, trouxe esse conflito. Por isso que Paulo vivia esse conflito interno. E ele dizia, miserável homem que eu sou. Então, a partir do momento em que o homem peca, ele tem consequências espirituais, ele tem consequências físicas. E aí, como está lá em Eclesiastes 11, a Bíblia diz que esse processo do envelhecimento, ele vai acontecer de modo natural. Provérbios 22:6, quando a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, ele está dizendo o seguinte, ensine a criança a viver cada fase da vida. O grande problema é que as pessoas não aprenderam a lidar com as fases da vida. E eu tenho que saber que, assim como existem as estações do tempo, existem as estações do homem também, e do ser humano. Então, se Deus me dá um tempo para viver, quando a gente lê no Salmo 90, ensina-nos a contar os nossos dias até que alcancemos corações sábios, eu tenho que saber lidar com essa questão. Então, o envelhecimento é algo que veio naturalmente por causa do pecado. E isso traz consequências. Esconder a idade, é porque a vaidade humana, como está lá em Romanos capítulo 1, o homem se torna vaidoso e como ele não quer morrer, então ele anda em busca dessa juventude, essa fonte da juventude. Mas o próprio Senhor Jesus traz essa fonte para nós. Quando vem o pecado, quando vem a morte, quando vem a derrota, aí a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, tragada foi a morte. Ou seja, o Senhor vence essa morte e agora nós passamos a ter vida. Então é um processo escatológico. Mas enquanto nós não formos transformados por completo, mesmo já tendo Jesus, como está lá em 1 Coríntios 15, 43, o que é mortal vai se revestir da imortalidade, nós temos que aceitar essas consequências, porque elas vieram como resultado do pecado, trazendo dor, trazendo sofrimento, trazendo angústia. E por que nós temos hoje um maior índice de depressão? É claro que existem vários fatores. Há uma psicóloga do Rio Grande do Sul que ela diz pressa, depressa, depressão. Ou seja, o mundo da pressa, o mundo da depressa, aí você cai nesse mundo da depressão. Mas existe outra crise, que é a crise da sua existência, essa questão da pessoa estar no mundo, não saber qual é o seu destino, não saber o porquê está aqui no mundo, né? O profeta Isaías, em 43:7, ele deixa bem claro que nós sabemos a razão de nós estarmos aqui. Mas um ser humano, sem a razão dele estar aqui, sem essa consciência do ser, da sua existência e da sua finitude, ele vai entrar em conflito. Então, essa é o maior desespero do ser humano, é não saber o que vai acontecer. Então, nós temos que aceitar esse processo natural, que veio para o corpo por causa do pecado. Wilbur Norman Pickering escreveu um livro dizendo que antes do pecado não havia células cancerígenas, antes do pecado não havia células do envelhecimento, mas após o pecado, tudo isso veio como consequência. Mas o Senhor Jesus Cristo vem para debelar isso lá na cruz do Calvário. Então, em Cristo nós temos a oportunidade de sermos um novo Adão, como Paulo escreveu. Agora, quem não tem Cristo vai viver sempre nessa vida do desespero. A mulher que está velha quer sempre ficar nova, o velho quer ficar novo. Então nós temos essa briga também no mercado, né? Timothy Keller, ele escreve um livro, ele está aqui mesmo nos Estados Unidos, ele escreve um livro dizendo sobre essa briga, esse desejo de querer a juventude, de querer uma vida melhor. Então o homem anda nessa concorrência. E aí nós temos uma sociedade volátil, né? O menino
escreve sobre isso, quando ele trata sobre Bauer, ele fala sobre essa sociedade volátil, essa sociedade descartável, porque o homem ele agora está acostumado ao que o mercado propõe. Por exemplo, a academia ela não está sendo uma questão de benefício de saúde, está sendo, na sua maioria, uma vaidade. E aí, por exemplo, elas se tornaram vaidade para o corpo mais esbelto, o corpo mais lindo, o corpo que chama a atenção. Então, não é um bem-estar para a saúde hoje, não é só isso que está em voga, é um bem-estar para a sociedade ver. Sim, é até interessante, porque a própria lição vai dizer isso, porque então se adequa a uma regra do que eu acho certo dos padrões do mundo, mas não é sobre isso, é o que a palavra vai me dizer do que é certo. Isso. Viver cada etapa. Pronto. Quando Paulo diz em 1 Timóteo 4,8, que o exercício físico para pouco é proveitoso e a piedade para tudo é proveitosa, o cristão que ele entende isso, ele pode fazer o exercício, ele pode cuidar do corpo, porque é uma mordomia. Nós sabemos, 1 Coríntios 6,19, que o corpo é templo do Espírito. Agora, a vaidade do corpo, como muitas religiões fizeram, pelo aspecto religioso, e também, lamentavelmente, alguns teólogos criaram um aspecto negativo do corpo, como Santo Agostinho, como também veio do maniqueísmo e do gnosticismo. Então, você tem várias ideias sobre o corpo. E isso começa até com Platão. Platão dizia que o corpo era uma prisão. E a igreja pegou tanto Platão como o neoplatonismo e trouxe isso. Então, tem crente que acha que o corpo dele é um atrapalho para a vida espiritual, que o corpo é a maldição, ao ponto de Orígenes decepar o próprio membro do corpo dele por achar que aquele membro seria a causa do pecado do corpo dele. Então, o cristão ele tem que ter a sua definição pelo que a Bíblia fala. O corpo é uma bênção de Deus, o corpo é uma dádiva de Deus. E se eu souber lidar com a mordomia do meu corpo para a glória de Deus, não há problema nenhum, não há nada feio no nosso corpo, não há nada sujo no nosso corpo. Se cada irmã e cada irmão entendesse que Deus fez o corpo de cada um como Ele quis para a glória dEle, então nós não teríamos essa concorrência sem freio, sem equilíbrio, que traz esse desajuste. Vejo tanto de mulheres que estão morrendo na mesa de cirurgia por causa dessa loucura, dessa falta de controle da beleza, do corpo mais bonito. Então, a sociedade hoje, ela quer uma resposta. E é essa busca de uma sociedade sem equilíbrio, sem harmonia, sem uma consciência de si. As pessoas vivem o que os outros dizem, as pessoas vivem o que os outros fazem. Então, isso é muito sério. Então, a filosofia trouxe um aspecto negativo para o corpo, em Platão, a sociedade trouxe. Então, você vê que, por um lado, as religiões exaltaram o corpo demais e outras levaram ao abismo. Os extremos. Mas o corpo é uma bênção de Deus. Amém. Envelhecer é um processo que faz parte. Você pode observar, você falou aí de olhar para uma pessoa que tem cabelos brancos. Isso é comum na África, de olhar para um ancião e achar que ele tem mais sabedoria, que ele já viveu muito tempo, que ele tem... Então, veja bem, isso é um processo natural e que Deus honra isso. E ele pede que se respeite isso. Mas nós temos que entender que a vida ela tem essas suas fases. A fase do bebê, a fase do adolescente, a fase do jovem, a fase do adulto e da velhice. Então, eu tenho que me preparar para a velhice. E a grande questão é, como é que eu me preparo? Se eu tiver uma boa formação bíblica e atentar para o conteúdo bíblico, eu vou me contentar. Porque a Bíblia diz em Eclesiastes 12, lembra-te do teu Criador nos dias da tua, antes que venham mais dias. Então, quando eu olhar para o retrovisor da vida, eu vou me contentar. Tem um homem na Bíblia que, quando Davi convida ele para o palácio, ele diz assim, leve meu servo. Estou tentando lembrar aqui do capítulo. Leve meu servo, porque eu não tenho mais saúde, eu não tenho mais apreciação com os meus ouvidos dos pássaros, eu não tenho mais sabor do paladar. Então ele diz, leva meu servo. Olha como isso aqui é lindo. Eu não tenho mais essa idade para gozar a vida. Então, leve ele para o palácio. Veja que isso aqui é saber que, na verdade, a pessoa reconhecer a sua velhice, a sua deficiência no corpo. Todos nós temos que entender isso. Por isso que a Bíblia diz, tudo quanto vieres as tuas mãos para fazer, faz conforme a tua força. E vocês podem observar
todo problema que Jacó teve, velhice. A Bíblia diz, e sendo Jacó já velho. Samuel, e sendo Samuel já velho. Josué, eu já estou velho. Olha como é lindo Josué. Tem 2 homens na Bíblia que vão morrer, que eles morrem de forma linda. Um é Josué e o outro é Jacó. Jacó, ele diz para José, Deus me abençoou, eu passei o Jordão, eu passei o rio, vim com esse cajado, mas Deus me abençoou até aqui. Eu já estou velho, eu estou indo pelo caminho de todos os mortais. Jacó, ele não olha para a vida negativa, ele não olha para a vida reclamando, ele olha que tudo que Deus lhe deu foi bom e que chegou o momento dele. Josué, no 23, 24, ele diz assim, eu agora estou indo pelo caminho de todos os mortais. Então veja que esses homens tinham consciência do que era a vida, do que era essa normalidade de viver a vida até chegar à velhice e chegar ao dia da sua morte.